Olá, são 5 da tarde. Então, o nosso agora não é mais encontro, é o reencontro. E que bom. Então, saúdo com prazer e alegria aqueles que já estão, sabendo que, felizmente, muitos outros depois poderão assistir, como têm feito, através da gravação no IGTV. Que ótimo, eu vejo algumas mensagens, claro que me dá vontade muitas vezes de responder na hora, mas, como sabem, a nossa live tem no máximo 15 minutos, então eu procuro respeitar isso. Então, não tenho o tempo praticamente, mas, por exemplo, hoje eu reservarei alguns minutos para falar sobre o curso propriamente dito. Porque o objetivo desta série de lives, né, que vão até o dia 16, é para que vocês conheçam melhor, né, o professor, então, que eu possa apresentar as minhas credenciais como professor, visando já no dia 17 o aulão, não é, gratuito, em que isso já é realmente uma aula de 2 horas e que é a primeira do curso, não é? A arte de falar bem. Depois do dia 22 ou dia 25, aí vocês já terão que se inscrever. Mas daqui então, nas nossas lives, das 5 da tarde até o dia 16, vamos continuar, eu falando um pouco da minha história, porque, como sabem, o diferencial do curso são as artes cênicas. E como é que eu me tornei ator e o que é que aprendi nos palcos e no convívio. Hoje, por exemplo, irei falar sobre uma ida para um jogo de futebol do time da Globo em que aconteceu algo que me deu uma grande lição. E várias vezes, em circunstâncias assim, fora do palco, mas ouvindo os atores, porque lembro que é na boca do ator que as palavras alcançam a plenitude, jorram os seus mananciais, têm a sua musicalidade, nos encantam. O palco é um laboratório de alta tecnologia em termos de fala, de emoção, de voz, de linguagem. Todos esses aspectos são trabalhados. Porque não confundir, para muitas pessoas, voz e fala é a mesma coisa, não. Hoje irei abordar um pouquinho o cuidado a ter com a voz. Depois falaremos da fala, mas outra coisa ainda é a linguagem, que pode ser verbal, não verbal. Um olhar, muitas vezes, vale mais do que 1000 palavras. Um silêncio, uma pausa é eloquente, vale por um discurso, muitas vezes. Entende? Expressões como quem cala consente. Então, isso não é por acaso, ok? Olha para mim, estou falando com você. Nossos pais sabiam que assim tem que ser, se você quiser realmente se comunicar, e a comunicação é falar com o coração. Então, tudo isso será desenvolvido no curso, mas eu aprendi nos palcos, nesse grande laboratório que tem a ver com as nossas emoções. Então, mas vamos ao que eu prometi, falar dessa grande lição que aprendi com o Lima Duarte. Mas alguns diziam, mas Otônio, o Lima, com essa idade, ele fazia parte do time da Globo? Fazia, mas vocês vão entender por quê. Também era um show. Então, em alguns jogos, combinávamos que no momento do intervalo, o árbitro marcaria uma penalidade e aí quem é que entrava? O Zeca Diabo, pá, 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 dando tiro, aí a guriza, aí todo mundo aplaudia e o Lima com aquele jeito e o árbitro fugindo e os bandeirinhas. Bom, então era um momento assim de confraternização, como show e todo mundo, claro, imagina o Lima com o carinho e o prestígio que tem, e a legião de fãs, então era uma surpresa, não se imaginava que... Pois bem. Bom, numa dessas viagens, o João Carlos Barroso disse um poema famoso, que é Cântico Negro. E eu fiquei impressionado com o modo dele dizer, porque é um poema forte, né? Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olhos com olhos laços,
Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por aí. Bom, e o poema segue, e eu fui ficando encantado com o João Carlos Barroso, dizendo isso, porque é um poema longo e todo cheio de ação, e ali de sentimentos, e quando ele acabou, eu estava praticamente pronto para aplaudir, né? Jovem, ouvindo aquilo, o ator falando e dizendo aquilo daquele jeito, e ouço o Lima Duarte dizer, para de jogar texto fora. Como é que é? Para de jogar texto fora. Reparem, aquilo que para mim estava bom, mas para alguém com uma outra essência, o conhecimento, sabendo da importância, o peso que tem, não se pode jogar pérolas a porcos. Então não é só dizer por dizer. Um poema desses, como muitas coisas que a gente diz na vida, ou profissionalmente, no mundo corporativo, ou ensinando numa escola, ou até entre amigos, tem coisas que têm que ter o seu peso. Não esqueçamos que as coisas mais valiosas não têm preço. Não é? E pronto, aquilo me ficou. Aí, uns tempos depois, em mais um jogo de futebol, o João Carlos Barroso estava lá com alguns problemas e tal, e um sentimento mais vivo, e sofrendo, e não sei o quê, e disse aquele mesmo poema, o Cântico Negro. Aí eu vi a diferença. Realmente aquilo mexia com a emoção de quem o ouvia. A gente sentia que aquilo estava vindo de dentro. Não era só decorar, não era só para impressionar, dizer um poema desses. Não. Aí quando ele acabou, eu fiquei prestando atenção no que é que o Lima ia dizer. E o Lima diz, ator é para isso. Não é para jogar texto fora. É para passar a emoção. Olha, depois disso eu pensei muitas vezes. Quando às vezes vou atuando ou fazendo algum trabalho, como é que eu estou? Estou jogando o texto fora? Ou realmente estou dando o melhor de mim, estou sendo sincero, estou passando, e as pessoas vão sentir isso na linguagem tanto verbal quanto não verbal, a importância que eu estou dando àquilo, o modo de eu sentir. Não é? Então, cuidado, iremos ver, para não jogar texto fora. A outra coisa também no jogo de futebol, e que tem muito a ver com o que nós vamos ver hoje. Eu ouvia eles comentarem, não, ator de televisão fala ao microfone, mas quando chega no palco não tem voz. Outra lição. É verdade, a gente não pode se acomodar. Na televisão em que você tem o microfone aqui, vocês não veem, mas ele está aqui pertinho. Mesmo que eu fale baixinho, tudo bem, aqui passa e dá para ouvir e vocês vão entender. Agora no palco em que a primeira fila está lá já a uma certa distância e a última então está bem longe, tem que aprender realmente a usar a voz. A voz, iremos ver esses vários aspectos ligados, né? A voz tem a ver então com o som, não com a palavra. A palavra é a fala. Então ali vamos ver o volume, a ressonância, né? A vibração. Você fala e é para dentro, ou você sabe projetar, e quando projeta está usando as caixas de ressonância, que são essas aqui, o ator está morrendo no palco, não pode sair gritando. Mas quem está lá embaixo, na última fila, tem que o ouvir. Então, ele usa a ressonância. E a outra coisa é impostar a voz, colocar a voz, para que você tenha essa possibilidade de dar as nuances. Não é? Eu gosto de dizer essa frase que Jesus disse, não é? Deixai vir as minhas criancinhas. E então a gente sempre deve ter uma lição para aprender, outra para ensinar, e às crianças uma história para contar. E às crianças uma história para contar. Muda, coloca, vai dar um toque. É isso que precisa. Bom, então iremos ver isso na live. Agora, um aspecto então importante. Vocês aqui na bio têm o link para essa aula do dia 17. E aí é uma aula mesmo, onde depois você tem a possibilidade ainda de se inscrever para o curso dos dias 22 ou dia 25. Eu não digo para que façam todos isso, esperem o dia 17 para assistir à aula e depois se inscrever, porque o número é limitado, são apenas 20 alunos.
E por que 20 alunos? Porque cada um deles vai trabalhar a fundo. Eu vou passar exercícios, vamos trabalhar, vocês vão gravar, eu vou comentar, vamos regravar para que o progresso seja claro. Mais uma vez, lembra a borboleta, entende? Ela é uma lagarta, mas queremos sair daqui uma borboleta num voo encantador. Então, o segredo é treine, treine, treine. E se eu tiver 50 pessoas, não posso ajudar da mesma maneira, não é? Por isso, limitamos a 20. Então, eu diria, se você realmente está já sentindo essa necessidade de falar, não só se expressando no dia a dia, mas profissionalmente, ou numa entrevista, ou falando com alunos, ou professor, sim, mas também um advogado, tenho muitos alunos, porque eles têm que realmente ser persuasivos, e não é porque tem gente que é uma autoridade, escreve um livro, que conhece muito do assunto, mas depois não sabe se expressar, não sabe tirar partido, na verdade passa muito mais confusão do que outra coisa. Então, se você já está certo do benefício que vai ter, pode se inscrever desde já, porque serão 20. Uma coisa que pode ajudar, eu coloquei na plataforma Simpla. Isso por quê? Porque facilita o pagamento. Eu sei que não está fácil para ninguém, imagina então ainda por cima para os artistas que sem presencial ficamos muito limitados. Então, o fato de poder pagar em várias vezes, um número significativo, né? Então dá para realmente diluir isso, dada a importância e a qualidade do curso. Espero que isso assim facilita aquele que quer realmente fazer e sente essa necessidade para que desde já se possa inscrever, uma vez que o pagamento será então diluído, você irá escolher o número de meses, mas a plataforma permite isso. Um outro aspecto que eu queria dizer, olho aqui para o meu, porque alguns me escreveram que gostam quando eu digo alguma coisa mais poética ou assim, é que realmente somos assim, não é? A alma não é só da boca para fora, tem que estar envolvido. Uma coisa é certa, e quando eu falei do Lima, me lembrei deste ditado que diz que vale mais um dia com um bom mestre do que 1000 aprendendo sozinho. A gente às vezes pode até chegar lá, mas vai ser difícil. E muitas vezes não teremos nem tempo para isso. Então, vale mais um dia com um bom mestre do que 1000 aprendendo sozinho. Bom, e em relação à minha história, então, Tony, qual é o capítulo? Hoje vimos que realmente não podemos jogar texto fora, não é? E já tomamos a consciência que uma coisa é a voz, outra será a fala. Amanhã irei falar sobre os benefícios do teatro. E baseado em quê? Na peça que eu fiz, dirigida pelo Gracindo Júnior, em que tinha a Maitê, o Erson Capri, enfim, um elenco muito grande, o Edwin Luiz, éramos 15 atores, então 16 personagens, e eu aprendi com todos eles. O Gracindo me disse, como diretor, claro, coisas também assim muito importantes, mas teve um dia também muito curioso. Eu fiquei sem voz. E agora como é que eu faço? Eu fiquei afônico. E aí, como é que vamos sair dessa? Bom, queridos, são essas coisas assim que nos ajudam e que depois dão sabor à vida, não é? O universo não é uma ideia minha, mas a ideia que eu tenho do universo, essa é uma ideia minha. De que tamanho é o seu universo? Uma gota de água? Um oceano? O tolo acha que sabe tudo, o universo dele é pequenino. Já o sábio diz, só sei que nada sei. Não é? E ele se dá conta, quanto mais aprende, muito mais tem para aprender, mas mais desfruta, mais sabe, mais pode ensinar. O primeiro passo para aprender é querer aprender. E depois saber aproveitar essas oportunidades. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, sobretudo, se essa é a boa escolha. E se o que você vai fazer é bem feito. Ok?
Há mais alegria em dar do que em receber. Então, espero dar pelo menos um bom conselho, mas sobretudo, dar ânimo e vida e ajudar você a ter essa excelência na comunicação. Ah, como é bom você se sentir presente, ter uma voz ativa, assertiva, mas sabendo acima de tudo que estamos aqui para servir. A boa comunicação é falar com o coração. Vamos ver isso. Mas amanhã, como é que eu vou me sair dessa? Ok? Até amanhã às 5. Por favor, só um segundo. É que amanhã eu estarei fazendo um cruzeiro pela Baía da Guanabara e falando sobre os 500 anos. Então eu vou entrar em direto, sim, às 5 da tarde, como combinado, mas no barco. Bom, vamos ver, espero que tudo corra bem. Se não, encontraremos uma solução e mudarei a hora. Mas às 5 horas, se Deus quiser, até amanhã às 5.